Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. E graças a vocês, nesse episódio de hoje, nós vamos fazer o segundo episódio de Treta das Mídias Sociais, né? E comigo tenho ele, Felipe, investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Ô, tudo tranquilo, cara. Queria agradecer o pessoal que deu um feedback pra gente acerca de tretas, tá? É, Mais especificamente foi o Wesley também, lá do Instagram, que me chamou. E também outras pessoas, né? Que mandaram pra gente e tal, falando pra gente trazer outras tretas, trazer outros assuntos mais abrangentes, mas que gostaram da temática educativa que a gente estava colocando, né, nas tretas, então pretendemos trazer. E você que não comentou nas últimas tretas, você tem que, por obrigação, comentar. Por quê? De duas, uma. Ou ficou bom, ou ficou ruim. Em todos os casos, você precisa comentar qual que ficou para a gente saber e ajustar, entendeu? É, Portanto, vamos lá. exatamente, assim. E se tiver vendo alguma assim que acha interessante, manda pra gente, marca a gente, enfim. Pode marcar que a gente olha. A ideia é passado a coisa, dando uma esfriada, enfim, tentar tirar o conceito. Então não é tipo, porque o fulano, o cicrano, não, é tirar o conceito e tentar trazer uma visão sobre a coisa com calma e sem confusão, né? Qual que é a primeira que você tinha visto, Felipe, que você falou? Não, moço, é contigo. Mas a primeira que eu vi foi essa do discurso da riqueza em Fiat, que você. E depois o preço do Ah, Bitcoin importa, né, que você sim, fez. sim, sim, sim. Foi publicação, foi aquela, pessoa acordando e falando, a gente tá ficando rico hoje, tá, não sei o quê, a mesma pessoa que há poucos meses atrás estava assim, o preço não importa. Ué, então importa ou não importa, né? Então, assim, se você está trabalhando com educação no Bitcoin, né, você tem que mostrar a diferença entre riqueza e valor, entre preço, né? Então, eu creio que você está ficando rico com Bitcoin cada vez que você adquire uma quantidade de Bitcoin, independente dela qual for. E você está saindo de algo que é ilimitado, que é impressão Fiat, e está indo para algo limitado e verificada essa limitação a cada bloco confirmado, que é o Bitcoin. Então, você está realmente indo para algo que tem uma grande chance de aumentar a riqueza ao longo do tempo, né? E o protocolo funcionando do mesmo jeito e as coisas não sofrendo grandes alterações, você consegue que isso seja preservado e aumentado a sua riqueza ao longo do tempo, diferentemente do sistema Fiat. Então, Você tem que. Pode falar, foi já, mal. já há o erro conceitual do que é riqueza, né? É, dizendo, trazendo ela com algo precificado, né? E também a falácia, né? Assim, o preço não importa e agora importa, né? Então, não importa quando eu estou pobre, mas importa quando eu estou rico. Não, É isso não que eu ia entendi. falar. Você tem que ver que só interessa, o preço só importa se subir. Se descer, você fala que não importa, entendeu? O E bagulho é isso, esse. e isso, isso é um problema, né? Assim, é importante a gente educar as pessoas e dissociar preço de valor e número de riqueza, né? Que até aí ah, você paga 500 mil pesos num jantar na Argentina, nem por isso você é rico, né? É diferente de você pagar 500 mil reais num jantar, você é rico, né? Então Ou são, muito burro, né? é, sim.
Um faz o que quer, né? Enfim, tem gente que gasta isso brincando numa festa de casamento, É, que o pior basicamente que é, é né, um cara? jantar, né? Então é isso, né? Para as pessoas, os parentes ficam falando mal. É, Então, cada um gosta é, de coisas diferentes. e às vezes nem é tão rico assim, né, cara? Faz um esforço pessoal, enfim. É, é uma coisa interessante de ver, é um fenômeno interessante de ver do ser humano. E aí, assim, o post deu uma, deu uma engajada, enfim, e trouxe essa discussão um pouco à tona, né? Principalmente dessa questão emocional, enfim, sabe? De tentar tirar um pouco essa emoção, essa fé do Bitcoin, assim, quase messiânica, né? Que vem para salvar, e as esperanças, e conversar um pouco sobre conceitos mesmo, e acho que é importante a gente trazer, né? Que essa precificação, esse número, ele é importante na hora que você está adquirindo, né? Tem um episódio nosso recente disso, né? O nosso último episódio foi sobre preço importar, então é interessante a gente trazer isso à tona, né, Felipe? Sim, a primeira coisa, veja o episódio, né? Ouça o episódio para você entender mais aprofundadamente o que a gente fala de o quanto que o preço de fato importa. Por quê? O que foi? Não entendi. Desculpa, cara. Você tá, você tá, você tá de novo lendo as coisas aí, né? Desculpa. Tipo assim, veja, ouçam o episódio para entenderem acerca do que a gente pensa a respeito do quanto que o preço importa. Sim, o preço ele de fato importa, né? Ele traz diferenças em como a gente lida com o Bitcoin, como a gente lida com os resultados, como a gente lida para fazer transações, e etc., né? E principalmente na adoção a nível mundial, adoção de pessoas que não fazem uso de Bitcoin, etc. Então, assim, o preço, ele de fato, ele importa. A gente acha, né, que essa ideia de você ficar alegando, né, que, tá, o preço não importa, tá, o preço não importa, é um pouco de você transmitir sei lá, querer sinalizar virtude, ou que você tem que acreditar cegamente em uma coisa e eu sou completamente contrário a isso. Você tem que entender alguma coisa para então acreditar naquilo, confiar e usar, etc, né? Então, assim, o preço ele faz uma boa diferença. E assim, nada contra você falar que o preço não importa. Eu acho que em alguns casos faz sentido você falar isso, faz sentido, mas não significa que é a grande realidade. Nossa, não, o preço não importa de nada. Não, calma, também não é assim, não, tá? Então a gente tem que olhar isso um pitadinha de sal. Uma coisa positiva da publicação é que ela engajou basicamente em cima de uma galera que estava muito atenta disso, sabe? Muito atenta dessa. Até um cara falou interessante assim, é uma dissonância cognitiva coletiva. O pessoal estava atento nisso, assim, tipo, o cara falava, o preço não importa e agora importa, entendeu? Então, sabe, foi muito pontual em cima disso, eu achei interessante. Pô, se você for olhar, o Charles Manson, ele tinha um culto. É, né? Desculpa, mas é uma É. dissonância, sei lá, cognitiva e também grupal, enfim. Grupal é o nome ruim, né? É coletivo, melhor, né? É coletivo, é. Talvez aqui em Portugal não tenha esse mesmo significado, mas é. Teve uma que você falou, o que que foi do Ryan? Tá, vamos lá. Um colega chamado Ryan Santos, eu desconhecia essa pessoa, né? Até que isso aconteceu. E o Edilson Mauro, que já gravou conosco, recomendo que vejam o episódio. É, Eles tiveram, né, uma tretinha, né, não tão recente e tal, mas, né, enfim, vamos tirar pontos positivos dessa conversa deles. Aonde o Raya, ele falou que o Bitcoin era uma pirâmide, né,
financeira. É só E um eu detalhe que tenho. ele fala isso há muito tempo já. Eu já sigo ele já tem alguns anos. Para ele é coisa inventada pelos russos, entendeu? Umas Eu, coisas. eu acho que ele é igual aquele Thiago Reis. Eles falam mal de Bitcoin porque dá engajamento, mas os dois devem ter escondido, sabe? Enfim. é, o, aí o Ryan falou que o Bitcoin era pirâmide, né? O Edilson entrou na discussão e falou que daria para ele um Bitcoin se ele comprovasse que o Bitcoin é uma pirâmide. O que eu achei legal, porque assim, o Edilson fez isso sabendo que o cara não comprovaria que o Bitcoin é uma pirâmide, porque a gente sabe que o Bitcoin não é uma pirâmide. Mas o desfecho, né, da treta, por sinal, é que o Ryan falou pro Edilson que um Bitcoin não compra nenhum relógio dele e, portanto, ele não ia nem discutir. Eu acho, né, que isso foi uma forma de você não entrar num assunto sério mesmo, né, e divergir e tal. Tipo assim, ele sabe que ele não tem argumento para explicar isso. Essa que é a realidade. Então, tipo assim, não tem a ver com dinheiro, né? Tem a ver com argumentação, de fato. Mas, enfim, É, tirando a. não sei se você sabe, assim, o grande pulo do gato que deixou o Ryan de alguém rico para alguém multimilionário foi justamente a QIFI, né? Ele era um dos fundadores da QIFI. Na verdade, ele estava no Hotmart, eu lembro desse momento, ele estava no Hotmart, e aí ele estava tendo problemas com a Hotmart, ele vendia cursos, enfim, né, e treinamentos e afins. Aí ele, a pessoa da QIFI entrou em contato com ele virou sócio dos caras, e aí transferiu tudo para ele, assim, numa propaganda absurda de marketing, aí a QIFI explodiu, e nessas ele vendeu e saiu no topo. Então, assim, lógico, ele ainda tem a Irmandades dele lá que ele faz, enfim, ah, bem de formação de empresários e empreendedores, por assim dizer. Mas, enfim, é um cara muito rico que, ah, tecnicamente, teoricamente, ele não precisa de Bitcoin, ele ficou rico no mundo fiat, né? E aí tem essas briguinhas aí que acontecem e ele saiu da maneira, né, ah, mais do jeito dele mesmo. Eu sou o negão rico e é isso aí. Então, foi basicamente o que ele fez. Tipo assim, não desqualifica ele, porque o primeiro eu não conheço ele, né, para falar bem ou mal, mas assim, não desqualifica o fato de que, poxa, ele conseguiu atingir um patamar top e tal. Nem discuto isso, né? Não conheço a história dele. Mas falando acerca, né, do que foi falado, né, da treta mesmo, tipo assim, ó, Bitcoin não é uma pirâmide. Eu já falei isso algumas vezes, eu acho que eu já fiz vídeo no YouTube sobre isso, mas algumas explicações básicas, eu peço para que as pessoas pesquisem depois em casa a definição de pirâmide financeira. Vocês vão ver que para se enquadrar em uma pirâmide financeira de fato, aquilo, né, aquele investimento ou aquela empresa, sei lá, ela precisa necessariamente garantir um rendimento muito acima do mercado. Então, por exemplo, o que seria considerado uma pirâmide financeira? Foi o caso que aconteceu com aquele Gladstone, né, lá de Cabo Frio. Ele tinha uma empresa onde ele ofertava 10% ao mês, garantido. E aí que foi o grande problema. Isso que é uma pirâmide financeira, por definição, e no Bitcoin você não tem isso, né? O Bitcoin ele é uma moeda igual qualquer outra, igual o euro, dólar, o real, e mais demanda por ela faz com que o preço suba, menos demanda faz com que o preço caia. Ela tem uma volatilidade normal. Não é você comprar Bitcoin que você está garantido de receber X% por mês. Não existe isso. Bitcoin não é uma empresa, não tem um dono. Então, assim, você pode ter pessoas que usam Bitcoin para montar uma pirâmide. Mas eu posso fazer isso com um carro, por exemplo. Eu posso fazer isso com o que você quiser. E eu posso montar uma empresa que é uma pirâmide. Assim, se a gente for ver
friamente, o dólar é uma pirâmide financeira e o Bitcoin não. Porque o dólar tem uma autoridade central emitindo dívida e dizendo, eu garanto que eu pago tanto. Isso é uma pirâmide financeira. A diferença é que ele pode fazer isso, né? Ele pode, aí ele imprime mais dólar para pagar os dólares que ele prometeu pagar, né? Tem essa bizarrice, mas assim, a priori, um bom dinheiro, um dinheiro justo, um dinheiro como o ouro é, por exemplo, ele pode ser usado para ser uma pirâmide financeira, mas ele em si não pode ser uma pirâmide financeira, porque você não tem justamente um ente central, uma entidade, o garantia de rendimento. Ele pode ser usado. Se vier uma empresa de mineração e dizer, olha, eu garanto, se você investir agora, eu te dou 5% de juros ao mês, ou 5% ao ano, que seja, não precisa ser um juro alto. Né? A pirâmide não necessariamente tem obrigação de ter um juro alto. Se ela, né? Você pode ver que o próprio título do governo americano está pagando 5 ao ano. Né? Então, é essa questão. Ele pode ter um juro baixo, mas ele tem que ter essa coisa de, é, contabilmente, ele depender do dinheiro das pessoas que entram para pagar as pessoas, o rendimento das pessoas. Então, ele não gera uma riqueza em si. É diferente de uma empresa que vai, né, como uma Tesla da vida, que vai pegar um monte de componente e fazer um carro elétrico e vender um carro. Então, essa é uma diferença da pirâmide financeira. Então, você dizer que o dinheiro em si, ou o Bitcoin, né, o Bitcoin como um dinheiro, é uma pirâmide por si, você está errando em teoria monetária. Né? É, mostra só o desconhecimento, né, do que é, porque o cara que fala que Bitcoin é uma pirâmide, ele não conhece sobre Bitcoin, o cara não consegue argumentar com você nada mais além do super básico de Bitcoin, né? Então, assim, eu acho que o que dá para você tirar dessa história toda é exatamente isso. Você pode usar, né, o Bitcoin ou qualquer outra coisa como para fazer uma pirâmide financeira, né, mas não significa que ele seja. E ele não exige que você chame mais pessoas, ele não te dá garantia de retorno, não tem nada disso, entendeu? Ele simplesmente funciona ali. É, Algumas pessoas podem tentar alegar, né, que como ele não tem lastro nenhum e nada seja uma pirâmide, cara. Você explica para essa pessoa que, poxa, nem o real, nem o dólar, nem nada tem lastro, nada. Algumas pessoas, elas cismam comigo que o real ou o dólar, ele tem lastro no PIB do país, né? Quando a pessoa vê que o real ou o dólar não tem mais lastro em ouro, a pessoa, ela quer achar um lastro para falar que não, o dinheiro que eu uso tem lastro, e ele é lastreado no PIB e tudo mais. E aí você pergunta para essa pessoa, tá, tudo bem. Se o real ou o dólar é lastreado no PIB, na pandemia teve um PIB tão absurdo para ter uma emissão tão grande igual teve? Não teve. Então, assim, são argumentos que as pessoas às vezes apresentam e não sabem. E a gente, né, nós defensores do Bitcoin, nem todo mundo sabe contra-argumentar. Então, assim, é o que eu passo aqui para que vocês entendam. O Bitcoin não é uma pirâmide. Estamos falando dos motivos aqui. Use esses argumentos. Exatamente. E cuidado com empresas, né, principalmente que dizem investir em Bitcoin para você. Né? Você compra, você põe na sua carteira e você guarda lá e seja feliz. Né? É isso. Né? Não é, e você gasta quando você quiser também. Né? Vamos ficar cagando regra nesse sentido. Tem mais uma aqui que aconteceu comigo, né? O Voepa postou assim, Bitcoin andando de lado e os caras falando em fim de bear market, né? Então, ainda é uma mandada de lado, né? A gente não pode cravar, principalmente quem acompanhou outros ciclos, assim, quem é de outra época de Bitcoin, a gente sabe que ele sobe muito antes de subir de verdade, né? Assim, dá um pico pós-halving, né? A gente ainda está meses do halving, então realmente não dá para cravar isso. E aí eu fui lá e brinquei para os mesmos que dizem que o preço não importa, e aí começa aquelas coisas, né? Começa a vir pessoas respondendo, né? Que o ciclo de alta, para quem entende os conceitos, enfim, aí a coisa.
vai evoluindo por um ponto que assim, você atrai as pessoas pelo motivo certo, muito só vem ganância e no final vai te escutar, foi só esperto, o shitcoin já é canalice, né? Então assim, aquela coisa do o Bitcoin é bom, o shitcoin é canalice, se quer passar para trás. E aí eu dei a resposta que estou esperando a resposta até agora. Eu falei, qual a diferença entre você ser liquidado após perder 50% em Bitcoin ou Ethereum? Então assim, a ganância de um indivíduo pode levar ele a perder dinheiro fiat, seja ele em Bitcoin, seja ele em Ethereum, seja ele em qualquer criptomoeda, né? Se você não está se não está comprando pelo fundamento, está comprando pura pela especulação num momento perigoso, que é um momento de bull market, enfim, pouco importa em qual você vai, né? Se está alavancado e é liquidado, pouco importa no que. Pode ser em euro, pode ser em dólar, pode ser em real, pode ser em empresa X, pode ser em Bitcoin, pode ser em Ethereum, pode ser em Nano, pode ser em o que for, né? Pode ser em Shiba Inu, pode É, ser no... Dogelon Mars é o bagulho. Quando o Elon for pra Marte, Dogelon Mars, all time high, viu? Anota aí. Pois é, entendeu? Então, assim, pode ser em qualquer uma delas. Se você for liquidado e perder todo o seu dinheiro numa alavancagem, você perdeu o seu dinheiro, né? Então é importante deixar isso claro, né? E as pessoas entrarem no Bitcoin para especular única e exclusivamente, perder dinheiro em questões, em esquemas pirâmides, como a gente comentou da postagem anterior, ou perder dinheiro numa situação, né, gastar mais do que podia, colocando economias e dinheiro do dia a dia numa situação de bull market, e perder esse dinheiro é complicado. Eu já tive amigo meu que meteu cheque especial e comprou Bitcoin, entendeu? E fez 10% e saiu fora, mas assim, poderia não ter saído, né? Poderia ter caído e ele ficado com a dívida. Especular nesse nível eu acho perigoso, sabe? Eu não, eu não sou fã de Não, trade, também não curto, não, viu? né? Assim, não é uma coisa que eu gosto, né? Assim, você tem muito pouco controle das variáveis, né? Você pode. Veja bem, teve gente que perdeu dinheiro agora com essa subida do Bitcoin, porque o cara tava lá esperando uma queda e alguém foi lá e falou: BlackRock, sabe, não tinha lançado o ETF, falou: vai lançar, um portal de notícia deu. Pô, subiu 10%, pronto, o cara foi liquidado. Ah, que beleza. Entendeu? Que controle que o cara tem dessa variável, né? Então é uma aposta muito grande, né? Eu sinceramente, você ter algum método e aplicar esse método é complexo, é difícil, né? Até entendo quem faça, mas a enorme parte do mercado é basicamente apostando, né? Então é gambling, né? Tipo, pode ir lá para Las Vegas e jogar na roleta que dá no mesmo. É bem isso. Bom, vamos para a última. Não é tão treta, mas assim, acho que vai afetar alguma galera aí, talvez, né? Foi postado pelo Monero Time e ele fala que o Monero não se importa com a BlackRock. É uma gangue de porcarias. Eu não sei traduzir scam. Escória. Isso, escória, obrigado. Eles e o ETF deles. É como se fosse Monero, né? uma Como se fosse uma como se o construção. Monero fosse uma construção, assim, uma construção que está indo devagar, né? De um prédio à prova de Terremotos. earthquake, terremoto. Caralho, eu tô ruim hoje, hein? E que eles, a BlackRock, né, continue brincando com o castelinho de areia deles. Enfim, ele faz uma analogia boa, porque na tradução on the go aqui eu travei, né?
Mas é interessante ele fazer a comparação, né, do Monero, né, com um grande prédio, né, à prova de terremotos e o ETF da BlackRock como sendo de fato um castelinho de areia. Algumas coisas elas entram em discussão aqui. A gente já falou, temos um episódio explicando sobre o ETF de Bitcoin, aonde a gente fala de fato o que que é o ETF de Bitcoin, e alguns pontos, né, de por que que ele pode ou não ser interessante. Eu não acho ele lá grandes coisas. Ele é muito bom para subir o preço. Poxa, quem viu aí a alta quando falaram que ia sair o ETF, deu um pico no valor, no preço. Top, legal. Mas ele não traz adoção em termos reais. Por quê? Eu sou muito da linha do Monero, do ponto de que você não pode, em nenhuma situação, em nenhum caso, a moeda que você usa, ela não pode ter compliance em nenhum nível. Não existe isso. Se a moeda que você usa tem algum nível de compliance em qualquer coisa que seja governamental, você está se colocando à disposição de governos eventualmente botando a mão nessa moeda. Não é o caso com Bitcoin, tá? Não é o caso com Monero. Mas a crítica que eles trazem, eu acho que passa próximo disso. O ETF de Bitcoin, ele não é, assim, eu não recomendo para ninguém. Eu não recomendo que você tenha ETF de Bitcoin. Se você quer se expor a Bitcoin, compre o Bitcoin. Ah, mas eu perdi dinheiro. Beleza, você vai perder dinheiro do ETF do mesmo jeito. Então, assim, pelo menos tenha o Bitcoin. Eu acho muito melhor, né? Porque você consegue fazer autocustódia, ter um dinheiro totalmente alheio do Estado, movimentar o quanto você quiser, movimentar quando você quiser e não precisar de autorização nenhuma de ninguém para nada disso. Então, assim, essa que é a minha ideia a respeito de ETF e o Monero, ele faz essa crítica porque eu acho que nunca teremos um ETF de Monero, porque é de fato a criptomoeda contrária a todo e qualquer governo. Ah, sabe quando aquela shitcoin tá para ser listada na Binance, aí ela é listada e dá aquele pump? Hum. E, sabe, e depois ela fica basicamente o preço dela ligado à Binance. Tipo, depende das compras da Binance, depende da maneira com que a Binance. Caralho, entendi onde você quer chegar. Muito bom. É isso que vai acontecer com o Bitcoin, cara. Você vai meter ele no mercado americano, ele vai colar no índice SP 500, vai dar aquele ponto, vai todo mundo ficar feliz. Vai colar no preço lá e depois, assim, caiu 0,5% na bolsa, ele cai. Caiu não sei o que, ele cai mais. Subiu um pouquinho, ele sobe um pouquinho mais. E vai ficar nisso, cara. Vai pregar em cima do Legacy. Olha que legal. Eles conseguiram pregar o Bitcoin Oh, muito, na cruz do muito Legacy. bem. Pregar, assim, pregaram o Jesus de vocês, o Salvador de vocês, na cruz do Legacy. Parabéns. Cara, muito legal. Depois você faz uma postagem disso. Eu vou ter que Mas, ouvir de novo, cara, mas é por aí. é muito bem colocado, porque assim, agora eu até extrapolei, né? Você imagina se vierem novos ETFs de Bitcoin e fizerem com que o preço dê essa ou aquela coisa, ou se um ETF de Bitcoin deixar de existir. Por exemplo, o maior ETF de Bitcoin deixou de existir. Pô, vai cair o preço? Às vezes o que você vai fazer é apenas uma maquiagem da real demanda pelo ativo, entendeu? Você tem uma falsa demanda, porque na verdade quem tem não são as pessoas que transacionam uma peer-to-peer electronic cash system, mas uma grande empresa que só revende o ETF. Pois é. Exatamente essa questão que eu vejo aqui, olhando essa postagem, me veio isso na cabeça, sabe? Às vezes, eu não estou dizendo que isso não possa acontecer com o Monero, mas Monero Time dizer isso, sabe? São pessoas que, nesse sentido, se alinham ideologicamente muito mais ao que eu tenho de ideia para o próprio Bitcoin. Não é nem pensando, então, os moneristas. Não, não é time de futebol, caceta. Entendeu? É pró-indivíduo.
sabe? E essa linha de pensamento é muito mais pró-indivíduo e menos Estado do que bater palma para ETF de Bitcoin, né? Você está regulamentando no mercado tradicional e buscando uma maneira legal de enquadrar o Bitcoin a uma maneira do mercado tradicional, sendo que você é um entusiasta da criação do nova elite, da nova riqueza, da nova. Que novo é isso, né? Você prega ele junto com o velho. É uma baita de uma perspectiva, né? Assim, que a gente é contra a ETF, eu acho que já ficou bem que claro, até de episódios para trás e tal, né? Mas esse problema pontual que você trouxe aqui, eu nunca tinha ouvido esse argumento, eu achei até interessante. E, enfim, né? Fazendo relação com a postagem, né? Que em tese gera uma discussão, a treta, etc. É o fato de que o Monero, assim, eu compactuo demais com o Monero. Eu acho ele muito bom, apesar de ele não ser o Bitcoin, né? Não é do tamanho e tal, etc. Eu acho que, assim, no caso do Monero, a gente tem uma real adoção, um real uso dele, e você não tem coisas que façam com que haja essa falsa demanda. Eu já falei sobre isso a respeito da parte de mineração de Monero em comparação com a mineração de Bitcoin, que permite ASICs. Já falamos isso, já fizemos 2 episódios sobre mineração. Então, assim, é um ponto de vista. E esse artigo só deixa claro, tipo assim, oi, você, BlackRock, estamos cagando para você, não queremos um ETF, não queremos nenhuma parceria com você. E assim, é bom que continue dessa forma. Isso eu acho maravilhoso, porque isso é aquele ethos cypherpunk, né, que se perdeu Sim. no Bitcoin quando você começa a ter as coisinhas assim, um pouco mais alinhadas, eu diria, sabe? Dá para você usar Bitcoin bem ainda. Dá para você usar ele muito bem, por sinal. Mas de bater de frente mesmo, peitar o É, Estado e tal, exato, exato, exato. Assim, não. esse post pode peitar em tudo quanto é lado, porque se um post desse viesse no Bitcoin, alguém podia falar, não, peraí, mas as grandes operações de mineração, não sei o que, não sei o que, não, isso aqui pode. E aí, processador, e aí, mineramos no processador, descentralizado, você não sabe quanto é de uma carteira para outra, você não sabe quem assinou a transação de uma para outra, você não sabe um monte de coisa, então assim, se é o fuck you money, esse é esse é o de verdade, né? Exatamente. Esse, assim, não é da sua conta, né? É o que eu faço. Então, assim, eu acho isso legal. Está representado no Monero, mas não necessariamente que esteja nele, mas assim, me, me é legal, me agrada ter isso ainda, sabe? Isso não está perdido no meio de um mundo de especulação. O preço subiu. Estou rico. Não sei o quê. Não, não. Eu quero transacionar sem que ninguém me encha a droga do meu saco. Pronto, é isso. Isso o preço não importa. É transacionar, né? E o Monero ele resolve um problema maior que a gente ainda não tem. Espero que a gente nunca tenha. Eu espero que nunca a gente precise pegue o Monero por necessitar 100% das características dele. Isso é um mundo bem perverso e bem cruel que eu não quero ver, sinceramente. Fato, fato. Foi aquilo que a Por isso gente que, conversou, né? por isso que eu falei que naquela coisa de ter a gente comentou isso num episódio, ter o Monero como um seguro do Bitcoin, porque Uhum. se o Bitcoin falhar em uma série de coisas que ele é exposto, né, ao mercado, essa pseudo-anonimato e tal, a gente precisar de um anonimato, mas, cara, é o tipo do seguro que você faz para não usar, sabe? Tem isso. Exatamente. É uma boa colocação para o Monero, sabe? Duas coisas, né? O use case do Monero é, assim, a pior da pior das situações. É assim, é o Talibã assumindo, sabe? É onde você vai de fato querer usar Monero. Mas a gente espera que isso não aconteça, né? E outra coisa, realmente o seguro. Você tem seguro para não usar, pô. Você tem seguro de carro para não usar. Tem seguro de vida para não ter que você não ter que usar. Então, assim, mas e aí? E precisou, sabe?
eu não reclamo de Bitcoin, mais uma vez. Hoje eu tenho mais Bitcoin do que Monero, mas mentira, né? Eu não tenho cripto, não, porque eu não gosto desse negócio que eu acho que é uma pirâmide. Mas se eu tivesse, eu teria, eu teria hoje mais Bitcoin do que Monero, mas eu acho que é uma boa opção e eu senti muito isso quando deu aquela palhaçada dos ordinals, que as taxas on-chain foram absurdamente para cima. E eu não muito fã de Lightning Network por conta de coisas que saíram até na época não tinha saído, saiu recentemente, né, mostrando algumas falhas de Lightning, etc. É, eu nunca usei muito e eu queria usar alguma coisa segura on-chain e o Bitcoin estava R$ 100 para fazer uma transferência on-chain. Cara, Monero super ajudou minha vida por conta da descentralização, né? E para quem aceita o SDT também ajudou nessa época. Então, assim, são coisas viáveis. Apesar de eu não gostar de USDT, né? É uma viabilidade para muitas pessoas que preferem algo que não é tão volátil. Inclusive, recentemente eu estava na reunião do mensal lá dos bitcoinheiros com o professor Marco Batalha, e eu estava explicando para um rapaz holandês, era holandês, por que o SDT é útil em alguns lugares. Ele não entendia. Quando eu expliquei para ele o que era uma hiperinflação brasileira e o que é uma inflação na Argentina, eu não precisei dar detalhes. Ele entendeu. Falou, não, faz todo sentido. Você precisa ter isso, porque com uma inflação desse tamanho, você não consegue pagar suas contas no mês, você precisa ter alguma coisa mais confiável. Por mais que seja, entendeu? Então, assim, se a pessoa tem uma boa vontade, um conhecimento além do básico de economia, ela consegue entender a aplicação de uma stablecoin nesse sentido e entender que o câmbio dólar nesses lugares fica altamente restrito e limitado, né? Então, se o cara não precisa ter vivenciado, mas se ele lê um pouquinho sobre como funcionam ditaduras, ele consegue entender uma aplicação para uma stablecoin como essa. Você tem que ver que diferentes pessoas elas têm vivências diferentes, né? E muita dessa galera, às vezes, vive num mundo muito bom se você for olhar. São pessoas que nasceram em países de moeda forte, liberdade econômica, bons serviços públicos. Então, assim, o cara ele não tem por que pensar em uma alternativa ao Estado. Ele não tem por que pensar em uma moeda que impede com que o Estado tome as coisas de você. Pô, a realidade do cara não é essa. Lá você não tem, né, um grande rei, né, desprovido de folículos capilares que sai tomando as coisas das pessoas. Então, assim, que limita a liberdade das pessoas e uma inflação elevada, uma moeda desvalorizando, que não é nem top 10 mundial em termos de adoção. Então, assim, o cara não sente essa realidade. Eu não sei a realidade dessa pessoa que você deu exemplo, né? Mas eu tô falando assim, no geral, um cara que, sei lá, o cara que nasceu nos Estados Unidos e viveu classe média alta. O cara, às vezes, ele não vê isso. Mas a gente começa a ver isso aqui porque a gente tem esse contato com um serviço público péssimo, políticos que são totalmente corruptos, uma moeda fraca, desvalorização cambial, porra, infraestrutura de terceiro mundo e por aí vai. Então, assim, são detalhes diferentes, né? Não, com certeza. Mas foi legal esse papo, assim, é, é- por mais que alguns brasileiros tenham uma, uma opinião limitada ou uma visão limitada do que são os maximalistas aqui de Portugal, é, é importante ficar claro que nessas reuniões as pessoas estão muito abertas a dialogar, seja até em outras criptos, já teve, inclusive, que eu não estava participando, mas já teve uma sessão assim, tipo, por que que a gente prefere Bitcoin e não Monero? E assim, as pessoas foram debater e conversar e entender o protocolo, sabe? Assim, então é uma coisa muito mais aberta ao diálogo. É lógico que ninguém vai querer lá e falar assim, olha, eu vim hoje divulgar aqui esse token, não sei o quê. Não, não é isso.
Mas assim, as pessoas são abertas a conversar e entender e querer saber como é a vida do lugar nas outras pessoas. Então é muito interessante, assim. Vale muito a pena. É enriquecedor. Só precisa ter um bom inglês, porque ali é muito difícil, assim, o papo em português ele é intermitente, assim, ele vira inglês rapidamente. Mas vale a pena. Porque assim, muita gente de outro país, né? Então tem um alemão, tem um, sabe? Aí vem o cara visitar na Inglaterra, aí tem um americano que ama Portugal, sabe assim? A galera vem pra cá e se apaixona, né? Então tem gente do mundo inteiro. É bem legal. E é isso, né? De Acho que sim, notícias. né, cara? É, então, Ah, esses são episódios mais curtos, então a gente conta com vocês. Deixem aqui no comentário se gostaram, se esse formato agrada. Se não gostar também, deixa nos comentários, fala assim, ó, não gostei, prefiro dos episódios mais conceituais, eu prefiro mais entrevistas, deixa aí pra gente. Se gostou bastante também e já não quiser deixar um comentário que gostou, pode deixar em Satoshin que a gente entende que gostou. Pode enviar para quinteiro@zbd.gg ou se tiver no Fonta em nosso app favorito, é só enviar diretamente para o bloco podcast no próprio episódio e a gente vai entender que você gostou desse episódio, tá bom? Ficamos por aqui e tchau.